E aí, pessoa criativa que segue a gente aqui no canal. Vim mostrar para vocês o resultado do meu primeiro teste com as resinas, né? A resina Diamond, a resina Ohana, Red Lease e a Bertin, tá? São as 4 que eu tenho aqui que eu estou testando. Bom, gente, o que eu pude perceber? Eu estou na parte de selar, tá? Estou selando a madeira para aplicar a resina. Eu usei uma madeira bastante porosa, usei uma madeira conhecida como marinheiro. Ela dá muito trabalho, ela racha muito, ela quebra muito. Então, provavelmente, antes de eu fazer uma peça final, eu vou ter que fazer vários reforços nela, né? Para ela parar de rachar. Por que eu optei por essa madeira? Justamente por isso. Para que ela absorvesse bastante a resina e mostrasse a que veio, tá? E para a resina mostrar como ela se comporta. Vou começar com a Diamond. Vou me aproximar de vocês aí. Olha, todas essas resinas é de baixa viscosidade e baixa espessura. Esse aqui é o resultado do selamento da peça para receber resina epóxi com a Diamond. Tá? Aqui é a peça sem nada, sem resina. E aqui ela resinada. Você vai reparar que todas elas na parte do cerne, ela ficou mais brilhosa. É a parte que absorve menos resina. Tá? Isso todas ficaram iguais nesse efeito. Com exceção da Bertin, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que aconteceu com ela. Então essa é a Diamond. Essa aqui é a Ohana. Tá? A área de brilho dela ficou bem maior. Essas bolhas, gente, não vamos levar em consideração porque eu não fiquei vigiando essa peça para furar bolha. Por quê? Agora eu vou correr uma lixa em cima e aplicar a resina em si. Nessa fase, na fase de aplicação final da resina, de laminação, quem tem que tomar conta, tá? Para as bolhas não ficarem. Mas olha, ela apareceu um pouco mais de bolhas do que a primeira que nós mostramos, que é a Diamond. Bom, isso pode ter sido por causa da madeira, pode ter sido por causa da resina, tá? Mas como em nenhuma das ocasiões isso é importante, então não liguei para vir estourar essas bolhas. A Ohana, a Red Lease, essa aqui, ó, é que deu uma área assim de brilho um pouco maior, sem apresentar muito a bolha. Vocês vão ver que a Bertin deu uma área de brilho também muito maior, tá? Mas apresentou muita bolha também. Bom, e essa aqui, por último, a Bertin, tá? Como falei com vocês, ela apresentou muito mais bolhas na parte de selagem da madeira, o que não é problema. Nós vamos lixar uma lixa grossa, uma lixa 80, para criar ranhuras, para poder a resina laminar. Então isso não pode ocorrer na fase final, de forma nenhuma. Isso estraga o serviço. O que eu pude reparar? Vamos lá. Deixa eu pular aqui a Juma, que ela está aqui no chão deitadinha, né, Juma? Vem cá, Juma. Então ela está aqui deitadinha aqui no chão e ela deitou, né? O espaço é dela. O que eu pude reparar, então, nessas resinas é o seguinte. Todas elas fizeram uma excelente selagem. O selamento ficou perfeito, tá? Agora, o tempo de cura de uma para outra varia bastante. A Diamond e a Red Lease, elas curaram um pouco mais rápido. Por isso, menos bolha. A Bertin foi a que teve a... Só pegar aqui, que a minha cachorrinha resolveu comer um bocal de lâmpada que era para fazer artesanato, agora ela comeu, vou ter que comprar outro. Bom, voltando aqui. Então, assim, a Bertin, que é essa daqui, ela tem uma cura mais lenta, tá? Primeira coisa que eu percebi. Então, ela vai requerer mais cuidado na questão de bolhas. Vai ter que voltar meia hora. Durante os primeiros 40 minutos, vai ter que voltar na peça para observar bolha, estourar bolha. Se ela é uma resina que demora mais para curar, demora mais bolha, acaba causando mais bolhas, né? Então é bom que se tome bastante cuidado quando for selar, tá? Fazer uma camada mais grossa de selamento com essa resina. A Red Lease, a Ohana UV, não é a Ohana comum, é a UV, proteção UV. E a Diamond, eu praticamente não vi nenhuma diferença assim expressiva, tá?
no resultado de selagem. Inclusive, essa peça aqui, ó, está toda selada com a Diamond. Olha, isso aqui é só selamento. E aqui, diferente daquelas pequenas que eu selei com a mão, espalhei a camada grossa, aqui eu espalhei com uma espátula de plástico. Rendeu muito mais, tá? Com a espátula de plástico rendeu muito mais. Então, qualquer uma das resinas que você for usar, espalhe com a espátula. Como eu fiz? Peguei a espátula, tá? Simplesmente derramei a resina e vim espalhando com a espátula. Nas partes mais rugosas, claro que eu tive que usar a mão com a luva. Mas com muito menos resina, eu consegui esse efeito. Olha que maravilha. Isso é só selamento. Se eu quisesse agora correr uma lixa 220 aqui e jogar um verniz ou dar um polimento, já estava pronta essa peça para uma mesinha. Gastei o que aqui? 30 gramas de resina espalhando com a espátula. Agora, gente, isso aqui é uma aroeira. A aroeira é uma madeira muito dura. Aqui nós temos uma marinheiro, porosa e macia. Então isso também influencia. É sério, Juma? Dá para você não pegar nada do meu artesanato por um minutinho? Tá? Valeu, hein? Então assim, gente, quando você vai aplicar resina em madeira dura, a resina vai durar muito mais, vai render muito mais. Quando for aplicar em madeiras macias e porosas, a resina vai gastar mais. Então, capriche no selamento. E aí você vai economizar em resina. Porque se ficar bem selada, daqui para frente, todas as peças estão iguais. Não importa se eu usei um papel machê ou se eu usei uma braúna. Se eu selei bem selado esses dois materiais, dali para cima, a resina se comporta igual. Tá? Então, se fosse para me escolher trabalhar com resinas, eu trabalharia com essas três aqui. A Bertin é ruim? Não. Mas ela requer um pouco mais de atenção. Se você tem tempo, se você está querendo fazer algo assim, que você pode ficar ali vigiando, pode ficar observando bem para furar as bolhas, ótimo. Então, nenhuma das quatro perde em nada, tá? Até o momento para selagem, todas as quatro passaram no teste. Com esse detalhe, a Bertin precisa que você volte mais vezes para furar bolhas. Ela cura mais lentamente. Isso respeitando a quantidade certa de catalisador. Cada uma delas tem uma quantidade específica. Uma é 60, 40, 100 para 60, outra é 100 para 40, outra é 100 para 50. Tá? Então, assim, ótimo, beleza. Nessa parte de selagem, de selamento, ok. Usaria qualquer uma das quatro. Se eu precisasse me ausentar, deixar a peça descansando e não pudesse voltar com frequência, a Bertin perdeu nesse quesito. Ela demora a curar, a resina vai penetrando mais na peça e as bolhas vão subindo. Tá legal? Isso é problema? Não é problema. Ela vai até penetrar mais na peça. Tá legal? Só que é um pouco mais de cuidado. Então, até o momento, eu não vi nenhuma diferença na top de mercado, na famosa, na melhor, mais conhecida, a única que tem loja física no Brasil, aqui perto de mim, que é São Paulo, né, até um pouquinho longe. Mas ainda não vi nada que justifique ela ser tão mais cara do que as outras. Ela já custa quase o dobro da Diamond, que é a mais barata das nossas resinas aqui. Existem outras no mercado também, tá, gente? Eu não tenho elas aqui, então não vou falar delas. Essas eu tenho, estou testando, tá bom? Então, até então, trabalharia com as quatro. Se eu tivesse pouco tempo, descartaria a Bertin.